pessoal, continuando as nossas aulas sobre teoria dos conjuntos, tá? Vamos trabalhar as operações entre conjuntos. Tá? Que operações são essas? A união, né, é uma delas, a interseção e a diferença. Tá? Bom, vamos lá. Então, primeiro vamos trabalhar a união, né? O que vem a ser a união? Então, vou colocar aqui união. União, né? Então, o que vem a ser a união, né? Então, definimos a união entre os conjuntos A e B como sendo o conjunto. Então, vamos simbolizar a união desta forma, tá certo? Quem vai ser esse conjunto? Então, por definição que nós colocamos de conjunto, né? Então, o conjunto eu tenho que ter o quê? Tenho que ter o elemento e a sua propriedade, tá? Então, vamos colocar aqui o elemento e a propriedade. Então, vamos lá. A união B, né, vai ser igual a quem? Vai ser constituído de todos os x, tá? Então, esses são elementos. E qual é a propriedade? X pertence a A ou X pertence a B. Tá? Esse ou em matemática ele não é excludente. Tá? Então, dizer que X pertence a A ou X pertence a A pode acontecer desse elemento X estar em ambos os conjuntos. Em matemática, o ou não é excludente. Então, a união nada mais é do que isso, tá? Tem um elemento e tem uma propriedade. Tá? A propriedade é a qual? Esse elemento está em A ou pode estar em B. Né? Pelo diagrama de Venn, meu círculo aqui não é legal, né? Mas vou colocar aqui desta forma. Então aqui eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B. Né? A união B nada mais é do que toda essa região aqui rachurada. Né? Então, essa parte aqui. Tá? E daí viria esta parte aqui também. E essa outra aqui. Tá? Observe que essa parte aqui de dentro, tá? Essa parte eu vou colocar assim. A parte aqui está um pouquinho diferente, tá? É uma região na qual os elementos que estão aqui dentro, né, eles tanto são elementos de A como são elementos de B. Tá? Então, esse O aqui não é excludente. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplozinho para simbolizar essa união. Tá? O mesmo exemplo que eu vou pegar aqui para a união, a gente vai fazer também para a interseção. Tá? Então, vai ser todos os x pertencentes aos números inteiros, tá? Tal que o x seja maior do que menos 5 e menor do que 5. Tá? E eu vou pegar B como sendo constituído de todos os x pertencentes ao conjunto dos números inteiros, tal que o x seja maior ou igual a 3 e menor ou igual a 8. Tá? Então, quem vai ser a união B? Tá? Quem vai ser a união B? Tá? Então, vai ser constituído por que elemento? Então, vai ser constituído por todos os números inteiros. Né? Então, tem que pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B. Tá? Então, seria o quê? Vai ser todos os x, tá? Que seja maior do que menos 5. Tá? E aqui o x aqui ele vai até 8. Tá? Então, maior ou igual, menor ou igual a 8. Então, essa aqui é minha união, tá? Entre esses dois conjuntos. Não vou enumerar os elementos, tá? Porque vocês podem fazer isso, mas fica bem simples, tá?
O que eu estou interessado é nisso aqui, tá? Ah, uma observaçãozinha que eu posso colocar aqui, tá? É o seguinte, é que o conjunto A, ele vai estar contido nesse conjunto aqui, A união B, tá? Qualquer elemento que você pegar de A, ele vai ser um elemento de A união B, tá? Eu não queria que vocês olhassem muito para o desenho, tá? Olhassem exatamente para a definição, né? Aqui é constituído de todos os x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Então, dizer que a ideia de inclusão, a definição de inclusão é exatamente essa, né? Se você pegar um elemento desse conjunto aqui, no caso A, tá? Ele vai estar aqui, tá? Por definição, tá? X pertence a A, tá? Do mesmo jeito o B, tá? O B também está contido em A união B. Tá? Qualquer elemento que você pegar de B, por definição, ele é um elemento de A união B, tá? Nossa definição de união, tá? Então, está aqui a nossa definição de união, tá? Algumas propriedades que nós vamos colocar, não vamos colocar junto com a interseção, tá certo? Então eu não vou colocar as propriedades da união separada da interseção. Vou definir o que vem a ser interseção e depois nós colocamos as propriedades. Vamos lá. Segundo item, segunda operação, interseção. O que vem a ser a interseção? Tá? Então, definimos interseção como sendo interseção entre A e B, né? Estou colocando, né? Entre A e B, entre A e B, como sendo o conjunto, então, vamos ser da seguinte forma, Então, quem é esse conjunto A, interseção entre A e B? Então, A interseção B, tá? Vai ser constituído de quem? Todos os elementos, tá? Todos os elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Então, vou marcar aqui esse conectivo I. A diferençazinha da interseção para a união é que na união eu tenho o conectivo OU. E na interseção meu conectivo é I. Bom, aqui esse I vai dizer exatamente que o elemento tem que estar em A e também tem que estar em B. Então, a interseção é constituída de todos os elementos que estão em A e também estão em B. Diagrama de Venn. Nós não vamos fazer muito diagrama de Venn, tá? Mas a nossa interseção nada mais é do que essa região rasurada aqui, tá? Só uma questãozinha aqui, tá? A diagrama de Venn, tá? Eu não vou mexer muito com esse diagrama de Venn, tá? Mas é interessante para vocês que vão demonstrar algumas propriedades, e que nós vamos demonstrar algumas propriedades da teoria dos conjuntos, tá? Que na hora que formos fazer a demonstração dessas propriedades, tá? Que nós façamos o diagrama de Venn. Tá? O diagrama de Venn não me prova nada, tá? Mas é uma ilustração
do que está acontecendo. E a ilustração, você vendo a ilustração, automaticamente você tem uma ideia de como você vai demonstrar a sua situação, né? A sua proposição, o seu teorema. Tá? Desenho não me prova nada, mas ele ajuda a resolver algumas situações. Né? Bom, se nós pegarmos aqui nesses exemplos aqui que eu coloquei, tá? Nesses exemplos aqui que eu coloquei, o A como sendo esse conjunto e o B como sendo esse, então quem vai ser a interseção B analisando esse conjunto aqui, tá? Então aqui tem que ser constituído de todos os elementos que estão em A e estão em B, tá? O X aqui, ele é maior ou igual a 3, tá? E o X aqui, ele é menor do que 5, tá? Então, meus elementos seriam constituídos de quem? De todos os X pertencentes, meus elementos, desculpa, meu conjunto, né? Interseção, vai ser constituído de quem? De todos os X pertencentes aos números inteiros, tal que X tem que ser maior ou igual a 3, tá? 3 está aqui dentro, tá? Mas ele não pode ser 5, tá? Então ele só vai até 4. Então eu poderia colocar assim, menor do que 5, tá? Ele não pode ser 5. Então, está aqui a minha interseção. Tá? Não vou enumerar os elementos, na verdade seria só 3 e 4, tá? Mas fica assim, tá? Em termos de uma notação, né? De colocar em termos de conjunto, o elemento e a propriedade, que é isso que nós estamos interessados, tá? Elemento e propriedade, nós não vamos aqui trabalhar com elementos numéricos ou conjuntos numéricos necessariamente, tá? É claro que, parte do pressuposto, todo mundo aqui já tem familiaridade com todos os conjuntos numéricos, né? Vamos lá. Do mesmo jeito que nós fizemos para cá, tá? Nós fizemos para cá. Posso colocar aqui como observação o seguinte, tá? É que a interseção, tá? Ela vai estar contida no conjunto A, tá? E também ela vai estar contida no conjunto B. Por definição, né? Quando eu pego um elemento da interseção, tá? Por definição, esse elemento é um elemento de A. Então, está contido em A. Tá? Definição de subconjunto. Tá? Então, idem para cá. Tá? Quando eu pegar um elemento desse conjunto aqui, tá? Por definição, ele é um elemento de B. Então, se ele é um elemento de B, ele vai estar em B. Tá? Então, se ele pertence a B, qualquer elemento que eu pegar na interseção, ele vai estar em A e também vai estar em B. Então, eu tenho essas duas inclusões. Tá? Bom, vamos colocar agora algumas propriedades, tá certo? Com relação a conjuntos, tá? Provar algumas, tá certo? E deixar algumas para vocês fazerem, tá certo? Tá ok? Então vamos fazer isso de maneira bem... Então, vamos lá, né? Se a interseção B for igual a vazio, tá? Ou seja, não tiver nenhum elemento, então dizemos que A e B são conjuntos disjuntos. Tá? A interseção dele sendo vazia, conta disjunto, tá? E a notação que a gente usa para conjunto de... A união que a gente usa para conjunto disjunto, tá? Vai ser exatamente essa daqui. A união B, tá? Aí nós colocamos um pontozinho nesse símbolozinho de união, tá? Então, se eu tiver esse símbolozinho aqui de união, automaticamente eu tenho que a união B é um conjunto disjunto, tá? Dizer que o conjunto é disjunto é dizer que a interseção não tem nenhum elemento, tá? Então, vamos lá. Algumas propriedades aqui que nós podemos colocar, tá certo? Sobre a união, né? E a interseção. Propriedades. Né? Então, a primeira que eu tenho é o seguinte, é que a união com vazio
necessariamente vai dar igual ao próprio A. Tá? E se eu pego com essa propriedade aqui, com a interseção, tá? A interseção com o vazio, isso aqui vai dar o próprio vazio. Tá? Primeira propriedade. Tá? Então, a união com o vazio é o próprio conjunto A, tá? E a interseção com o vazio dá o próprio vazio. Tá? Segunda propriedade, tá? Que a união com B é a mesma coisa que B união com A. Tá? A ideia de comutatividade, entre aspas, né? Isso aí. Bom, idem para a interseção. A interseção com B é igual a B interseção com A. Tá? Terceira propriedade. Tá? Terceira propriedade. A ideia daqui da comutatividade também vale também para a associatividade. Tá? Eu não consigo... A associatividade diz o seguinte. A interseção... Vou colocar a primeira união, né? Então, a união B união C, isso aqui vai ser igual a união B união C. Ou seja, se eu pegar três conjuntos e for calcular a união, tá? Eu não posso fazer isso de uma vez, eu tenho que fazer isso 2 a 2. Tá? A ordem que eu vou pegar isso não importa. Tá? Vai dar sempre o mesmo resultado. Interseção, idem. Tá? Então, a interseção B interseção C, isso vai ser igual a interseção B interseção C. Tá? Idem para a interseção. A hora que eu vou pegar essa interseção dos três, isso não vai importar muito. Tá? Bom, quarta propriedade. Tá? Quarta propriedade é que eu tenho o seguinte, é que a união B é igual a A se somente se a união B é igual a A, se somente se o B estiver contido em A. Tá? Bom, segundo item, com relação à interseção, a interseção B é igual a A, tá? Se somente se, tá? A interseção B é igual a A, se somente se o A estiver contido em B. Tá? Quinto item. Tá? Quinto item. Se o A estiver contido num certo A', tá? E o B estiver contido num certo B', então isso aqui vai implicar que A união B vai estar contido em A' união B'. Tá? Então, eu tenho essa propriedade. Se A está contido num conjunto, B estiver contido em outro conjunto, então a união entre A e B vai estar contido também na união daqueles outros dois conjuntos na qual eles estavam incluídos. Bom, fiz para a união, né? Vale também para a interseção, tá? Se o A estiver contido em A' e o B estiver contido em B', tá? Eu vou ter que a interseção B, tá? Vai estar contido em A' interseção B'. Tá? Então, também tenho essa condição. Tá? Bom, e a sexta e última, tá? Que é parecidíssimo com a nossa distributividade, tá? É que a interseção B união C, tá? Isso aqui vai ser igual a... Dá espaço? Vamos colocar aqui, né? A interseção B, tá? União com a interseção C. Tá? Então, vale a distributividade. Tá? Bom, do mesmo jeito que eu fiz para a união, aqui a distributividade da interseção com relação à união, né? Posso fazer também o contrário, tá? Então, se eu pegar aqui
A união com B interseção C, tá? Isso aqui vai dar igual, tá? A união B, tá? Interseção A união C, tá? Bom, são essas propriedadezinhas de interseção e união, tá? A nossa ideia aqui é demonstrar algumas propriedades, tá? Outras propriedades eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Automaticamente são bem simples, tá? Mas nossa ideia de teoria de conjunto é demonstrar essas propriedades. Tá? Vou fazer algumas, tá? Outras fica para vocês como exercício. Então, vamos lá. Bom, algumas são bastante simples, né? O que nós mostramos, tá? O que nós colocamos na aula passada, é que se eu tenho que A está contido em B e o B está contido em A, então necessariamente o A é igual a B. Então, quando eu quero mostrar essas igualdades aqui, tá? Eu vou mostrar que um conjunto está contido no outro. Tá? Esse primeiro item é bastante óbvio, né? Você pegar um elemento aqui, tá? Ora, o elemento só está em A, o vazio não tem elemento. Então, automaticamente, essa inclusão aqui de A está contido, a união vazio está contida em A, bastante óbvio, tá? E para o outro lado, se você pegar um elemento qualquer de A, ele sempre vai estar contido na união. Então, essas duas inclusões são bastante óbvias, né? E vem para cá, tá? Não sei se tem muito o que comentar com relação a essa daqui, tá? Bom, aqui do mesmo jeito, tá? Se eu pegar um elemento aqui, ou ele está em A ou está em B. Tá? Dizer que está em A ou está em B é a mesma coisa que dizer que está em B ou está em A. Tá? Então, essas duas inclusões são bastante óbvias. Idem para a interseção, tá? Bom, eu queria que vocês fizessem essa daqui em diante, tá? Essa daqui em diante. E nós vamos nos focar em fazer uma dessa parte aqui, tá certo? E outra dessa daqui, tá? Da quinta e da sexta. As outras ficam para vocês como exercício. Então vamos lá. Demonstrar essa primeira propriedade, tá? Eu vou fazer para a união, tá ok? E vocês fazem para interseção. Então vamos lá. Eu quero mostrar que esse conjunto aqui, A união B, está contido nesse conjunto aqui, A' união B', partindo dessa hipótese. Tá? Então, vamos fazer a demonstração do quinto item. Tá? Então vamos lá. Vou pegar um x, dado x pertencente a união B, tá certo? Então, eu tenho o seguinte, por definição, tá? X pertence a A ou X pertence a B. Tá? Então, vai acontecer um dos dois casos ou ambos. Bom, mas se x estiver em A, como A está contido em A', então eu vou usar aqui a minha hipótese, tá? Como A está contido em A', então, se x estiver em A, x vai pertencer a A'. Tá? Bom, por outro lado, se x estiver em B, tá? Como B e... vamos botar assim. Como B está contido em B', então, se x estiver em B, tá? Automaticamente, por definição de inclusão, né? X vai estar em B'. Tá? Ora, então eu tenho
seguinte, x está em A ou x está em B? Não, essas duas condições me garantem que se x está em A, x está em A'. Ou, se x estiver em B, x vai estar em B'. Ou, em outras palavras, o que eu tenho é o seguinte, tá? X pertence a A' ou x pertence a B'. Ora, mas se x pertence a A' e x pertence a B', é dizer o quê? É dizer que x pertence a A' união com B'. Tá? A demonstração da interseção é idêntica, tá? A única coisa que você vai mudar é o conectivo I, né? Em vez de ou, retira e coloca aí, tá? Mas os passos são os mesmos. Tá? Fica para vocês fazerem a parte da interseção, ok? Então vamos lá. Vamos fazer o item 6. O item 6. Tá? O item 6. Bom, no item 6, tá? Eu vou fazer essa parte aqui, certo? E vocês fazem a outra, tá? Então, vamos fazer essa daqui e vocês fazem essa daqui. Então, fazer o seguinte, tá? Então, eu quero mostrar que esses dois conjuntos são iguais. Tá? Então, eu vou pegar um elemento aqui e mostrar que ele está contido aqui. E depois pego um elemento aqui, desse lado, e mostro que ele está contido aqui. Tá? Então, eu vou ter duas inclusões. Tá? Então, primeira inclusão. Tá? Então, vou pegar um elemento daqui. Tá? Então, x pertencente a A interseção B união C. Tá? Isso aqui vai implicar o seguinte. Tá? Se eu pegar um elemento nesse conjunto aqui, tá? Então isso me diz o seguinte, que x está em A e x está nesse conjunto aqui, B união C. Então, x pertence a A e x pertence a B união C. Bom, mas dizer isso aqui, tá? É dizer o seguinte, é dizer que x está em A, tá? X está em A e x pertence a B ou x pertence a C. Tá? Em particular, eu sei de antemão, tá? Em particular, eu sei de antemão que o x está em A. Tá? Em particular, eu sei de antemão que x está em A. Que ele vai estar em B ou ele vai estar em C, vamos trabalhar em cima disso. Tá? Bom, a caneta preta está no final. Então, eu vou ter que demonstrar aqui com outra cor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, assim, o que nós temos é o seguinte, tá? O que nós temos é o seguinte. Então, o C aqui tá ruim. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho é x pertence a A, tá? É uma situação que eu tenho certeza, tá? Bom, mas o x está em B ou ele está em C, tá? Eu vou colocar assim, temos dois casos, tá? Vou colocar assim, temos dois casos. Assim, temos... vou colocar assim. Assim, temos dois casos, tá? X pertence ao A e x pertence a B. É uma situação que pode acontecer, tá? Ou pode acontecer essa outra situação, tá? X pertence a A e x pertence a C. Tá? Então,
Pode acontecer do x estar em A e estar em B, tá? Ou pode acontecer do x estar em A e x estar em C, tá? Bom, se acontecer essa primeira condição, tá? Se acontecer essa primeira condição, então é porque o x vai estar em A interseção B, tá? Mas se acontecer a segunda condição, é garantir que o x está em A interseção C. Bom, mas aí x pertence a A interseção B ou x pertence a A interseção C, vai me garantir o quê? Que x vai pertencer a A interseção B, tá? União, o ou, né? União de A interseção C. Então, qualquer elemento que eu pegar nesse conjunto aqui, tá? Qualquer elemento que eu pegar nesse conjunto aqui, tá? Vai me garantir que este elemento está neste conjunto aqui. Então, eu tenho a primeira inclusão, ou seja, esse conjunto aqui está incluído nesse conjunto aqui, tá? Então, eu tenho a primeira inclusão. Mostrar a segunda inclusão, tá? Mostrar a segunda inclusão. Vou aqui trocar o lápis, tá vermelho, é chato, tá, para mim? Então, vamos lá, continuar a nossa demonstração, tá certo? O x, já mostramos a primeira inclusão, tá? Vamos mostrar a segunda inclusão agora. Pega um elemento qualquer nesse conjunto aqui, tá? Pega um elemento qualquer nesse conjunto, tá? Então, por definição, esse elemento está em A interseção B ou este elemento está em A interseção C, tá? Então, a união entre esses dois conjuntos aqui vai me garantir isso, tá? Mas isso aqui vai me garantir o seguinte: do x estar nessa interseção, garanto que eu vou estar, o x está em A e x está em B, tá? Ou, tá? X pertence a A e x pertence a C, tá? Bom, de uma coisa certa nessa afirmação aqui, tá? De x está em A e x está em B, ou x está em A e x está em C, uma coisa certa é que o x, necessariamente, esse elemento, está em A, tá? Então, o que eu tenho é o seguinte, é que o x, necessariamente, ele está... Agora, ele pode estar em B ou ele pode estar em C. Tá? Em A eu sei que ele vai estar. Tá? Agora, B ou C, depende da situação. Tá? Então, eu vou ter aqui ou x... desculpe, não, né? Ou não. E x pertence a B ou x pertence a C. Tá? Então, das duas, uma. Tá? Ele está em A, com certeza. Tá? Agora, ele pode estar em B ou pode estar em C. Ou pode estar em ambos, né? Pode estar em A e em B também. Bom, mas aqui por definição, né? É dizer que x pertence a A, tá? E x pertence a B união com C. Tá? Mas dizer isso aqui é dizer necessariamente que x pertence ao A, interseção, né, o nosso I, né, interseção com... Opa, faltou aqui. Pertence. Né? Então, A, união, B, união com C. Tá? Então, mostramos a segunda inclusão, né? Peguei um elemento qualquer nesse conjunto aqui, tá? Um elemento qualquer nesse conjunto aqui. Peguei um elemento qualquer nesse conjunto, tá? E fazendo as considerações, chegamos que esse elemento estava
nesse outro conjunto aqui. Tá? Então, automaticamente, esse conjunto aqui está contido nele. Então, posso concluir, tá? Posso concluir, então, que de fato vale a igualdade. Tá? A interseção B união C, de fato é igual a interseção B união com a interseção C. Tá? Então, essa é a nossa demonstração de teoria dos conjuntos, tá? Façam as outras propriedades, tá? Seguindo o mesmo raciocínio. Tá? É claro que lá na frente a gente vai omitir algumas coisas, por exemplo, tá? Que eu posso necessariamente, tá? Necessariamente, em vez de fazer essas duas inclusões, fazer um se somente se, tá? Mas depende muito da situação, tá? Então, inicialmente faça dessa forma, tá? Todas as outras propriedades. Próxima semana, ou próximo vídeo, né? Nós colocamos o que vem a ser diferença.